profanadores. E por último, né, um dos exemplos que a gente pode dar são as pessoas que violam as coisas santas da palavra com discursos, ou com pensamentos, ou com coisas imundas. Esses são alguns exemplos de profanadores que os escritos nos trazem. Então, completando aquilo que o Eduardo disse, a gente tem assim, uma visão bem clara, então. Só podem profanar as verdades aqueles que têm contato e conhecem as verdades, né? Então você vê que esses 3 exemplos de profanadores são exemplos de pessoas que têm e abusam ou profanam. Ou seja, isso também nos acalma, no sentido de que eu já vi muitas pessoas dizendo, poxa, será que eu sou um profanador? Será que eu estou cometendo algum atentado, mesmo não conhecendo, mesmo não tendo me aprofundado a palavra? Ou seja, ficou claro que não é bem assim. E agora, existem níveis diferentes de profanação, existem profanações piores ou melhores, e existe alguma maneira, alguma proteção divina para que um homem não caia na profanação de modo geral? Sim, os escritos falam que existem níveis de profanação. A gente vai ver, pode discutir um pouco mais sobre isso um pouco mais adiante, né? Existem, por exemplo, aquelas pessoas que durante a infância creram nas verdades da palavra e depois, quando alcançam a idade adulta, eles deixam de crer na verdade. Né? Esses profanam, porque um dia creram, mas é uma profanação que a gente pode dizer uma profanação leve. Tá? Existem os piores casos de profanação, que são aqueles que creram na verdade da palavra, viveram de acordo com a verdade e aceitaram as verdades profundamente no seu coração e, por um motivo, exercendo a sua liberdade de pensamento e de ação, ele nega as verdades de coração ou profundamente e volta aos seus males. Esse é o pior nível de profanação. E existe, como você falou, existe realmente uma proteção, porque o Senhor cuida o tempo todo para que o homem não profane as verdades da palavra. Eu diria assim, no meu entendimento, os escritos não falam isso diretamente, mas assim, no meu entendimento, eu entendo que o Senhor cuida para que o homem não profane as verdades da palavra, até muito mais do que ele cuida para a salvação da alma daquela pessoa. Porque deixar que a pessoa profane a palavra ou as verdades com a sua vida, com a maldade, ou profane os bens com a falsidade ou vice-versa, e ele alcançar esse nível mais profundo, é ainda pior do que essa pessoa ir para o inferno após a morte. É ainda pior. E por essa razão, o Senhor estabeleceu algumas leis, né? Olhando pela sua onisciência, ele cuida para que o homem não profane, para que ele não caia nesses níveis piores de profanação, e ele estabeleceu uma lei. Até essa lei é falada sobre ela no livro Divina Providência, que diz assim, que nenhum homem é colocado num estado espiritual no qual ele não possa permanecer até o fim da sua vida. O Senhor então vê a vida da pessoa, sabe que se ela for colocada nesse nível de verdade, ou de amor pela verdade, lá no futuro ele poderá profanar isso com a sua vida imunda ou impura, ou seus pensamentos, alguma coisa assim, e o destino dele vai ser terrível. Então essa é a proteção que o Senhor coloca. O tempo todo ele cuida para que a gente não caia no mal maior. Esse é o zelo que o Senhor tem, né, como você falou. Ele não vai jamais ser colocado num estado em que ele não possa permanecer. E eu acho que isso é algo, vou dizer assim, não vou nem dizer lindo, porque tudo na palavra é lindo. Mas ele cuida de tal maneira, ou seja, que cada um fique onde possa estar. Exato, né? exato. E sem interferir no livre-arbítrio da pessoa, né? Ou seja, a atuação do Senhor é uma proteção no sentido de que é quase como que um obstáculo, né, que é colocado para a pessoa, que ela não vá mais adiante naquele, porque ela poderia então cair num mal maior, né? E aí talvez pode-se entender porque a nova igreja tem uma dificuldade assim tão grande de crescer, né? Porque ela tem verdades claras, né, racionais e que são muito bem explicadas para pessoas que têm uma racionalidade saudável, né? E tem uma cultura, uma inteligência aguçada, né? A pessoa que tem essa inteligência, ela vai poder
prescrutar os escritos e ela vai ver que ali tem uma sabedoria realmente que não é humana. Enfim. É uma sabedoria que vem de um outro plano e não simplesmente do intelecto de uma pessoa, né? Que no caso é Swedenborg, que é o revelador das doutrinas, né? Mas então o que se vê justamente é que tendo verdades tão racionais e tão perfeitamente compreensíveis, né? Elas são de difícil aceitação pelas pessoas, justamente porque há essa proteção por parte do Senhor, né? É a razão, Eduardo, pela qual a maioria das pessoas permanecem num amor meramente natural pelas coisas santas da palavra. As pessoas entendem a palavra, as pessoas gostam, até acreditam que ela seja divinamente inspirada, ou seja, a palavra do Senhor, o Senhor falando conosco, e tem um apreço por ela. Mas esse apreço, esse amor, não passa de um amor meramente natural. Dificilmente as pessoas entram num amor espiritual, que realmente vai entrar no entendimento e vai mudar, né? Essa pessoa, vai provocar a regeneração e a reforma dessa pessoa. Essa é uma proteção que o Senhor coloca. Parece uma coisa meio injusta, né? O Senhor dá para alguns e para outros não, mas na verdade é um carinho muito grande que o Senhor tem. Exatamente. Que se ele sabe assim, é como se um pai que tem um filho fala, eu não posso dar essa ferramenta, esse serrote na mão dessa criança, porque ele vai se machucar. Então é preferível que ele chore um pouco, né, e não tenha isso, mas que ele não se perca, ele não se machuque, não provoque um dano. Seja protegido, né? Seja protegido. Então como você, lá na pergunta que você fez, né? Realmente existe sim, existe uma proteção do Senhor para que o homem não profane. E ele faz isso de uma forma incrivelmente sábia, protegendo o homem, no entanto, sem afetar e interferir no seu livre-arbítrio. Né? E eu não quero entrar mais a fundo, mas eu também entendo que isso explica muitas vezes esses casos de... A gente não entende porque algumas pessoas saem daqui antes, ficam mais tempo, porque justamente essa proteção, né? Isso é um outro tema que eu espero que nós possamos abordar futuramente, mas explica muitos casos de pessoas que, bom, mas por que algumas pessoas deixaram esse mundo tão cedo? Talvez para isso, né? Para que elas sejam protegidas de cair numa maior. E até mesmo eu sei que é um assunto para um outro programa, né? Mas até a questão de algumas pessoas que entram depois de certa idade, principalmente quando está entrando na idade adulta, e tem muitos casos disso, que entram num estado até de esquizofrenia ou de debilidade mental, né? Não é que o Senhor tem prazer nisso, mas muitas vezes esse estado de debilidade mental é uma proteção para que a pessoa não exceda no entendimento das verdades ou no juízo ou alguma coisa assim, que lá na frente ele vai estragar com a sua vida ou com os seus pensamentos e tudo. Então o Senhor coloca realmente essa proteção. É um assunto extremamente delicado esse, e realmente merece um programa inteiro para a gente discutir. Tá aí, mas olhando assim com a ótica divina, né, se a gente pode dizer isso, a gente vê um cuidado, uma proteção e um carinho muito grande do Senhor para com todos nós aqui, muito além daquilo que a gente imagina que Ele tenha. E tudo isso por meios secretos, né? De forma que o homem nem sequer tem conhecimento disso, né? Como é a atuação da Divina Providência. Exato. Ok. Bem, você citou esse livro da Divina Providência, eu espero que no final nós possamos falar um pouco dele. Esse livro é o próximo a ser relançado, está em segunda edição. E nesse livro trata, aliás, toda a obra trata, mas nesse livro trata diretamente, claramente, sobre essa questão da profanação. Inclusive, ele fala que existem 7 gêneros de profanação. E dos níveis dessa profanação, como você já adiantou um pouco. Eu queria saber se você poderia trazer para o pessoal de casa, aproveitar que você está aqui conosco, quais são esses níveis de profanação e alguns exemplos práticos desses tipos de profanação. Certo. Realmente o livro Divina Providência trata desse assunto, né, de forma bem clara e aprofundada, e ele fala desses 7 níveis de profanação. Ele diz o seguinte, que o primeiro nível de profanação da palavra é quando a pessoa faz piadas, brincadeiras com as coisas santas da palavra, né? Quando ele, sei lá, um exemplo, eu não vou fazer nenhuma brincadeira, dando um exemplo, mas filmes, brincadeiras, piadas. E a gente vê, infelizmente,
principalmente, né, no meio, entre aquelas pessoas que deveriam ter todo cuidado para com a palavra, todo respeito, e a gente vê muitas piadas. Né, principalmente, eu não quero aqui apontar dedo, mas uma convivência com um cristão da igreja precedente, num almoço, no jantar, no churrasco, alguma coisa, você vê diversas piadas com as coisas da palavra. Então esse é o primeiro nível de profanação. É muito importante então que cada um de nós cuide disso. Existem filmes que colocam atores fazendo o papel do Senhor Deus, né, como se ele estivesse aqui na terra e tudo. Parece uma coisa inocente, né? O homem tem direito de brincar com essas coisas porque exercendo a sua liberdade. Realmente ele tem. O homem tem direito de fazer qualquer coisa, até de matar, até de ser um grande genocida. Mas nós devemos tomar muito cuidado com isso. Não brincar com o Senhor e com as coisas santas da palavra. Esse é o primeiro nível de profanação. O segundo nível de profanação acontece quando a pessoa entende e reconhece as verdades da palavra, né, mas vive de forma oposta a elas. A pessoa sabe, entende a verdade, né, e ele não liga. Fala, não, eu sei que adulterar é errado, mas eu vou continuar fazendo isso mesmo e vou continuar vivendo dessa forma porque eu quero viver assim. Né? Então esse é o segundo nível de profanação da verdade da palavra. São aqueles que não se preocupam com a vida da religião. Né? O terceiro nível ou gênero de profanação é quando o homem aplica as verdades da palavra para confirmar falsidades e amores maus. Isso é uma coisa recorrente. Isso é muito comum hoje na igreja atualmente, principalmente. As pessoas pegarem um pequeno versículo da palavra, torcer de uma forma que aquele versículo pode ser usado em benefício próprio. Ou para conformar uma falsidade, né? Ou então para se desejar certos lucros, ou certas... Né? Certos objetivos próprios, né? Exatamente. E ao mesmo tempo que a pessoa faz isso, que pega um versículo e prova, por exemplo, que ele tem que doar todos os seus bens materiais para uma instituição religiosa, né? Ele também esconde vários outros, que se ele for tratar e dizer que a pessoa ela tem que combater os seus males com o pecado, que ela tem que renunciar a si mesma, que ela tem que nascer de novo, que ela tem que tomar a sua cruz, isso tudo é escondido. Então esse é um nível de profanação da verdade da palavra. Muitas pessoas fazem essa profanação de consciência, de deliberado propósito. Alguns, infelizmente, ou felizmente, né, profanam a verdade da palavra sem saber, mas esses não são culpados, ou não é imputado a eles esse mal. Né? O quarto gênero de profanação é quando a pessoa fala piedosamente e santamente, até no seu discurso e nos seus gestos, né, de boca, no seu discurso de boca e nos seus gestos, ele é piedoso e santo. Mas de coração, ele nega as verdades e até odeia os bens. Esse é o quarto gênero de profanação da verdade. Isso é uma coisa muito comum. Esses são os chamados hipócritas. Hipócritas. Tem alguma coisa a acrescentar? Esse era um dos maiores exemplos que Jesus Cristo sempre se confrontava, né, com os fariseus, né, e aos quais ele chamava de hipócritas mesmo, né, porque eles tinham esse tipo de comportamento. Né? E a gente comentava esses dias atrás a respeito de João Batista, né, que veio com o seu evangelho preparando o caminho para o Senhor, que essa foi a obra que João Batista fez, preparar a humanidade, ou pelo menos uma pequena parte da humanidade, para que tivesse uma mínima base para a recepção do Senhor Deus Jeová nessa terra. E o discurso dele era esse, raça de víboras, né, que pensam uma coisa e fazem outra. Estavam ali profanando as verdades da palavra, né, no seu quarto gênero. Né? E o quinto gênero de profanação das verdades é quando o homem atribui a si as coisas divinas. Quando um exemplo disso é a pessoa dizer assim, olha, se não sou eu que saio de casa para trabalhar, ninguém vai me dar, ninguém vai colocar comida no meu prato. Tá certo, ninguém vai vir, o meu vizinho não vai vir colocar a comida na mesa dele, né? Ninguém vai fazer o trabalho por ele. Mas a pessoa que se esquece que se não fosse o Senhor fazendo o coração dele bater e os seus pulmões respirarem, né? Não fosse o Senhor dando saúde, ele
não teria essa disposição para sair de casa para trabalhar, né? Esse é um exemplo bem simples, né? Mas é um exemplo de atribuir a si o mérito divino das coisas. O homem não faz nenhum bem por si mesmo. O homem, se for deixado a solto, ele só vai cometer os males. E ainda assim, o homem profana a verdade quando ele acha que o bem vem dele mesmo. Então, esse é o quinto nível de profanação. O sexto nível, o sexto gênero de profanação da palavra é quando o homem reconhece a verdade da palavra, reconhece que existe um Deus e, ao mesmo tempo, ele nega a divindade do Senhor Jesus Cristo. Como se Jesus Cristo fosse uma pessoa e Deus fosse uma outra pessoa completamente separada. Okay. Negando o principal ensinamento da igreja cristã, negando o principal, a pedra angular que diz, ou a base de toda a doutrina que diz que Jesus Cristo é o próprio Deus. Foi o Senhor Jeová, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, que se despiu da sua glória e veio a esse mundo um dia para redimir toda a humanidade. Algumas pessoas, os socianos e os arianos, eles fazem isso, eles falam, não, existe um Deus, Criador, e Jesus Cristo, ele é outra coisa, ele é um profeta, alguém que tem algo de divino, mas não é divino. Eles oram ao Pai e esquecem do Filho, enquanto que o Senhor mesmo falou, quando ele estava aqui conosco, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém tem acesso à alma de ninguém sem falar com o corpo. Da mesma forma acontece com o nosso relacionamento com o Senhor Deus Jeová. A gente não pode ter um acesso ao Senhor Deus Jeová sem falar com o Filho, que é o corpo do Deus Jeová. Quando a pessoa, então, reconhece a existência de um Deus e nega a divindade de Jesus Cristo, ele está cometendo o sexto grau ou o sexto gênero de profanação, né? Você teria alguma coisa a acrescentar a respeito desses só acrescentar que são uma coisa que deve ser sempre falada, né, que é a questão da Trindade, né, que é pouco compreendida e totalmente deturpada pela igreja precedente, né, e isso advindo do Concílio de Nicéia, já do ano 325 depois de Cristo, onde essa verdade foi totalmente torcida, né, ou seja, que nós devemos compreender que Jeová, né, é o mesmo Jesus Cristo, né, e também é o Espírito Santo. São todos atributos de um único Deus, né, que está na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jeová é o Deus que sempre existiu, é o Criador, né, de todas as coisas. Jesus Cristo é o Salvador, o Redentor da humanidade, né, e o Espírito Santo é a sua atuação, né? Ou seja, na divina glorificação do ser humano, né? Na divinização do ser humano. Né? Exato. E o sétimo nível, o sétimo gênero de profanação, diz assim, que diz respeito àqueles que reconhecem os veros, aceitam como princípios para a sua vida, vive de acordo com esses veros e mais adiante, ele nega esses veros e volta aos seus males antigos. E é uma negação de coração, uma negação de livre e deliberado propósito. Não é o que acontece conosco, acontece com todas as pessoas, que a gente reconhece os veros da palavra, a gente tenta viver, ou pelo menos vive, né, um pouco de acordo com esses veros, e vez por outra a gente cai numa tentação. A gente volta a um mal que a gente havia deixado de cometer há pouco tempo atrás, né? Mas a gente se arrepende, a gente suplica ajuda ao Senhor, pratica a penitência, sabendo que um dia, ou amanhã, ou depois, a gente pode cair novamente naquilo, mas a gente quer ser livre daquele mal. A gente está combatendo. Você vê que são duas coisas completamente distintas aí. Um é a vida do homem, natural, levanta e cai, como acontece com a gente, e um dia a gente não vai mais cair, né? E o outro que levanta, cai e não se levanta mais de deliberado propósito. Esse é o pior gênero, ou o mais profundo, ou a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. É uma negação de coração, de deliberado propósito, e, como eu falei anteriormente, o Eduardo também disse, o Senhor cuida constantemente para que ninguém, ou o menor número de pessoas possível, entre nesse nível de profanação.
E o que ocorre nesse gênero de profanação, que é o sétimo gênero, no caso, que é o mais grave de todos, é justamente acontece com pessoas já adultas, né? Que já têm uma racionalidade formada, né? E depois de viverem, né, durante um certo tempo, né, nas verdades ou de acordo com as verdades, eles se voltam contra essas verdades, né? E passam a viver de livre vontade, né? Ou seja, contrariamente a essas verdades, e negam totalmente elas, né? E com uma confirmação, com um propósito deliberado, como você falou, né? E já confirmados totalmente nesse propósito contrário ao Senhor, né? Exato. Exato. Um exemplo disso, rapidamente, pode ser lido em Mateus 12, 43 e 45, é uma pequena parábola que o Senhor conta a respeito do espírito imundo que é expulso da casa, depois ele volta, encontra a casa adornada e traz consigo mais 7 espíritos, piores do que ele. Essa casa adornada é quando o homem e limpa, e sem alguém morando lá, é o homem completamente desprovido de bens. Então, o estado dele espiritual é pior depois disso. São esses 7 espíritos que vêm e causam realmente um dano muito profundo e irreversível na vida dessa pessoa. Mas, inclusive, por experiência, né, Swedenborg teve contato com alguns desses seres, e depois da morte, eles não são chamados nem de homem nem de mulher. Eles são chamados de coisa, nem aquele nem aquela, é um aquilo. Por que isso? Porque eles são desprovidos de toda coisa que se assemelha ou lembre qualquer traço de humano. Eles perdem as coisas intelectuais, né? E as coisas voluntárias, né? Ou seja, referentes à racionalidade e à vontade, né? E se tornam praticamente inumanos, né? Desumanos, né? Bom, eu acho que a gente podia falar durante uns 10 programas, né? Verdade. Mas tenho certeza, para ter uma boa ideia do que é a profanação. Antes de me despedir, eu queria convidar todos para que venham a conhecer os escritos, a tomar contato. Como eu falei, não estamos tentando doutrinar ninguém, mas que são escritos, é um autor que vale muito a pena ser conhecido. Eu queria agradecer a todos, lembrando que na próxima terça estaremos lá. Eduardo ou Vicente, queria que você fizesse as considerações finais, se possível. Ok. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e vamos pedir ao Senhor que nos dê o privilégio de ter contato com as verdades da palavra e que nos cuide, que continue cuidando da nossa vida para que nós não as profanemos. Muito obrigado. Obrigado.